Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre a lei da diluição de Ostwald, ou em português, Ostwald. Então vamos lá! Considere um recipiente contendo certo volume de água em determinada temperatura T. A esse recipiente foi adicionada uma certa quantidade de um monoácido fraco de fórmula genérica HA. Ele é um monoácido porque cada uma de suas moléculas só pode liberar em água um cátion H+. Como ele é um ácido fraco, ao se dissolver em água, ele sofre ionização segundo uma reação reversível, liberando o cátion H+, e o ânion A-. A concentração em mol desse ácido por litro de solução antes da ionização é dada por essa representação. Entre colchetes eu coloco a fórmula do ácido e I significa inicial. Como esse ácido é fraco, nem todas as suas moléculas se transformam em íons. Apenas uma porcentagem de sua quantidade inicial sofre ionização. Essa porcentagem é o alfa, o grau de ionização desse ácido. Então, para se calcular a concentração em mol de ácido por litro de solução que se transformou em íons, basta multiplicar o alfa pela concentração inicial em mol desse ácido por litro de solução. Quando essa reação reversível atinge o equilíbrio, a concentração em mol de ácido por litro de solução pode ser calculada da seguinte maneira: concentração em mol do ácido por litro de solução no início, menos a concentração em mol de ácido por litro de solução que se transformou em íons. Isso possibilita determinar a constante de acidez ou constante de ionização para esse monoácido fraco. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou deduzir uma fórmula para se calcular o valor do Ka para esse monoácido fraco. Vamos ver como a gente determina a constante de acidez Ka para o monoácido fraco de fórmula genérica HA. O ácido, ao se dissolver em água, sofre ionização segundo uma reação reversível. Ele se transforma no cátion H+, e no ânion A-. Enquanto não ocorre a ionização, só há ácido HA. Então eu coloquei aqui no início a concentração em mol por litro desse ácido. Já para o H+ ou A- eu coloco 0 e 0 mol por litro. Vamos à variação. Nem todas as moléculas desse ácido irão se transformar em H+ e A-. Somente uma porcentagem dessa concentração inicial vai sofrer ionização. Que porcentagem é essa? É o grau de ionização alfa. Esse ácido perde uma certa quantidade, ele sofre uma variação de menos X. Esse X é alfa vezes a concentração inicial do ácido. Tantos por cento da concentração inicial do ácido serão perdidos. Como 1 mol do ácido produz 1 mol de H+, a quantidade de H+ que vai aparecer é mais alfa vezes a concentração inicial do ácido. Lembra? A gente botava assim, menos X, mais X e mais X para o ânion também. Então, aqui, esse X é alfa vezes a concentração inicial do ácido. Da mesma forma, para o ânion, alfa vezes a concentração inicial do ácido. Ok? O que a gente vai fazer para determinar as concentrações no equilíbrio? Basta somar o início com a variação. Então, olha lá como fica para o ácido, como fica para o H+, 0 mais isso dá isso daqui. Concentração do ácido inicial vezes alfa e a mesma coisa para o A-. Somei o 0 com esse valor da variação. Agora, eu posso substituir esses valores na expressão da constante de equilíbrio. K igual concentração do H+, vezes concentração do A- dividido pela concentração do HA em mol por litro no equilíbrio. Então vamos substituir na expressão do Ka cada um desses valores de concentração em mol por litro no equilíbrio. E vamos ver como fica. K igual concentração inicial do ácido vezes alfa. Essa é a concentração do H+ em mol por litro no equilíbrio. Vezes concentração inicial do ácido vezes alfa. Essa é a concentração do A- em mol por litro no equilíbrio. Dividido por concentração inicial do ácido menos concentração inicial do ácido vezes alfa. Essa é a concentração do ácido HA em mol por litro no equilíbrio.
Olhando para o denominador, a gente observa que a concentração inicial do ácido pode ser colocada em evidência. Então vamos ver como fica, olha lá. Concentração inicial do ácido vezes alfa, vezes concentração inicial do ácido vezes alfa, dividido pela concentração inicial do ácido em evidência e entre parênteses 1 menos alfa. Agora, a gente pode cortar a concentração inicial do ácido que está no numerador com a concentração inicial do ácido que está no denominador. Então a expressão fica da seguinte maneira: Ka igual concentração inicial do ácido vezes alfa ao quadrado. Então sobrou aqui em cima, ó, concentração inicial do ácido vezes alfa ao quadrado, ok? Embaixo, no denominador, 1 menos alfa. Show? Então aqui é uma expressão que a gente pode usar para calcular o valor do Ka. Gente, para ácidos muito fracos, ou seja, pouco ionizados, o valor de alfa é menor ou igual a 5%, ou seja, alfa menor ou igual a 0,05. Então essa expressãozinha aqui no denominador, 1 menos alfa, ela é aproximadamente igual a 1. Posso simplificar ainda mais essa fórmula e utilizar assim, ó, concentração inicial do ácido vezes alfa ao quadrado. Lembrando que eu só posso usar essa expressão se o alfa for menor ou igual a 5%. Caso não seja menor ou igual a 5%, eu tenho que usar a fórmula de cima. Tudo bem? Então está lá. Concentração do ácido em mol por litro antes da ionização. E o alfa é o grau de ionização do ácido. Se ele for dado em porcentagem, você deve dividir por 100 antes de substituir aqui na fórmula. Determinação da constante de basicidade Kb para uma monobase fraca de fórmula X ou H. X é o cátion da base. Ela é uma monobase porque cada estrutura dessa só pode liberar uma hidroxila ao se dissolver em água. A dissolução em água de uma monobase fraca ocorre segundo uma reação reversível. Então, para determinar o valor da constante de basicidade Kb, eu também monto aquele quadro semelhante ao que eu fiz para o monoácido fraco. Então, eu já vou colocar aqui, ó, direto o resultado para a fórmula do Kb. Kb é igual concentração inicial da base vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. É semelhante à fórmula do Ka. Bom, para a base muito fraca, ou seja, pouco dissociada, o alfa é menor ou igual a 5%. Alfa é menor ou igual a 0,05. Portanto, o denominador dessa fórmula, 1 menos alfa, é aproximadamente igual a 1. Então, eu posso simplificar essa fórmula e obter Kb igual concentração inicial da base vezes alfa ao quadrado. Ok? Lembrando que eu só posso usar essa fórmula se o alfa da base for menor ou igual a 5%. Caso não seja, eu tenho que usar a fórmula de cima. Então vamos lá, aqui, ó. Concentração da base em mol por litro antes da dissociação e alfa é o grau de dissociação da base. Se ele for dado em porcentagem, você deve dividir por 100 antes de substituir aqui para calcular o valor do Kb. Certinho? Resumindo. Ka igual a concentração inicial do ácido vezes alfa ao quadrado, Kb igual a concentração inicial da base vezes alfa ao quadrado. Normalmente os exercícios fornecem um alfa menor ou igual a 5%. Em geral, a gente trabalha com ácidos fracos e bases fracas. Mas fiquem atentos caso apareça algum problema com alfa maior que 5%, a gente não vai poder usar essas fórmulas aqui. Bom, analisando essas duas fórmulas, a gente sabe que Ka e Kb são constantes em uma determinada temperatura, correto? Quanto mais a gente diluir a solução, quanto mais água for colocada na solução, essa concentração inicial do ácido ou da base vai diminuir. Como Ka e Kb são valores constantes, se essa concentração inicial diminui, o alfa aumenta. O grau de ionização do ácido ou o grau de dissociação da base aumentam. Bom, então esse é o princípio da lei de diluição de Ostwald. Quanto mais diluída é uma solução aquosa de um ácido ou base, o ácido fica mais ionizado, quer dizer, o alfa do ácido aumenta, e a base fica mais dissociada. O alfa da base, que é o grau de dissociação, também aumenta. E só para lembrar, como Ka e Kb são constantes de equilíbrio, a gente considera que elas não possuem unidade. Beleza? Bem tranquilo, não é? Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreva já. Muito obrigado por sua atenção. Um abraço bem forte. Estou indo. Tchau, tchau. Fui!